Eu já havia orado, né? A caixinha de oração está aqui, já havia orado, mas eu não sei o que deu com essa bagaça que ela desligou. Vamos lá. O versículo que eu estava lendo, o livro que a gente está lendo é Romanos, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Né? Versículo 6, capítulo 6, versículo 23. Todo trabalhador, ele trabalha com o intuito de receber o pagamento no dia do pagamento, né? Ninguém vai trabalhar de gratuito, a não ser os voluntários, né? Pessoa que sabe que ela é voluntária, mas ela não é voluntária porque ela necessita. Ela é voluntária porque ela quer prestar um bem para a sociedade ou para alguma entidade, para alguma para algum órgão que necessita de voluntários, né? Então, mas tirando isso, todo trabalhador, toda pessoa que trabalha neste país hoje, ele trabalha com o intuito de receber seu pagamento no final do mês ou início do mês, certo? Certo. Então, comparando a isso, nosso Deus, em sua infinita grandeza e misericórdia, diz assim, olha, no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos. Vamos ler a partir do 21, 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, porque era servo, e escravo não pensa, não é assim? E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, né? Não é por fim acabar, não. Por fim, a vida eterna, quer dizer, a esperança da vida eterna, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, não é mesmo? Em Cristo Jesus nós encontramos a vida eterna. E eu gostaria de frisar para você que me vê aí, né? Quando aqui em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, é porque todas as pessoas que trabalham em prol de um salário, né? Ninguém sai aí para trabalhar, a não ser os voluntários. Mas os voluntários, os que se voluntariam para trabalhar em alguma coisa, eles têm a plena certeza que no final do mês ele terá a sua recompensa, ou no início do mês ele terá o seu dinheiro, ele vai e saca seu salário, ele vai ao banco, ele saca seu dinheiro, ele recebe seu pagamento, ele trabalha sabendo que vai receber seu pagamento. Deus, na sua justiça, ele diz a mesma coisa. O nosso pecado, ele gera um salário, né? O nosso pecado, ele gera um salário. E escorreguei aqui na cama. E um salário de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí entra a benignidade de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entendeu? Como que eu posso entender isso, Helena? Bem, se o salário do pecado é a morte, né? Se toda pessoa entender que aquilo que ela fizer de mal pode trazer consequências ruins, pode levá-la até a morte. Vamos falar de algo que a gente vê muito nos telejornais, a gente vê muito no noticiário da TV, a gente vê muito sendo falado por aí.
Bom, o que mais se mata hoje no país, né? Tirando as mulheres que são mortas pelos seus companheiros, amantes, amásios, maridos, né? O que mais se mata hoje é a droga, não é? É a droga. Ou a pessoa morre de uma overdose, ou a pessoa tem a sua vida eliminada por outra pessoa. Ou por uma disputa de campo de droga, ou porque ela não pagou o traficante X, então ela é eliminada, né? Eu já vi muito, infelizmente a minha cidade é deste tamaninho, mas aqui acontece muito disso, né? Sempre estamos vendo rapazes jovens, quando não estão na prisão, já estão debaixo de 7 palmos de terra, né? E eu já disse aqui que eu costumo pregar em velório, costumava, hoje não mais. Por que, Helena? Por que não mais? Eu prefiro orar pelas pessoas, eu prefiro levar a palavra de Deus para a pessoa do que ficar fazendo culto fúnebre, né? Vamos combinar. Embora a Bíblia me fala que o melhor lugar para se pensar é num culto fúnebre do que numa festa. Assim diz a palavra de Deus. Vai questionar com ela. Mas é mesmo. Quando você está lá diante de uma esposa morta, eu imagino que o marido fica pensando assim, ó. Ai, meu Deus, poderia ser a minha esposa. Ou quando você está lá e quem morreu foi o marido. Ai, meu Deus, imagina eu sem meu esposo. Não é assim? Ou você vai de um jovem. Ó Deus, graças a Deus o meu filho está livre disso. Ou eu vou pagar um preço. Né? Eu vi uma frase assim, mães de joelhos, filhos de pé. Achei legal, interessante. E eu não sei como que funciona. Porque aqui na minha casa funciona a minha autoridade de mãe, né? A minha oração pelos meus filhos. E eu não deixei eles crescer para passar princípios para eles, não. Eles foram criados debaixo de princípios, desde que eles começaram já, eu conversava com eles, amamentando eles, né? Então, desde da sua mais tenra idade, eu sempre profetizava palavras de bênção para os meus filhos. Você precisa de aprender a fazer isso. Sabe? Eu costumo dizer para muitas pessoas que vêm aqui reclamar, porque a minha mãe parece que gosta mais do fulano e o fulano é mal para ela. Você precisa de entender que quando a mãe é muito ligada a um filho problemático, que não, graças a Deus não é o meu caso, a um filho problemático, mas eu já vivi isso, a minha avó, o filho dela batia nela, era mal para ela, até minha mãe recolher ela e levar ela para morar com a gente, mas ela era apaixonada por ele, porque ela sabia que ninguém teria paciência com ele na velhice. E dito e feito. Quem vai se solidarizar com... Às vezes eu dou uma blá na palavra. Com uma pessoa que espanca pai e mãe. Quem? E a minha avó tinha mais... Só 2 filhas mulheres, 5 filhos homem. E nenhum daqueles machos intervia? Tem dó, né? Tem dó. Tem dó, porque até eu, com 15 anos, dessa finurinha, quando meu pai foi fazer gracinha, de socar minha mãe, eu já tinha crescido com ele socando ela direto e reto. Eu falei assim, agora não mais. Parou por aqui. Não encosta mais o dedo nela. Parou. E eu era uma tríplice corrida. Ele nunca mais encostou um dedo, uma unha nela. Porque eu cresci vendo a minha mãe se tornar saco de pancada. Entendeu? Mas voltando ao que eu estava dizendo, aqui, quando uma mãe é apegada demais num filho problemático, que ela sabe que aquele filho, ele vai ficar à deriva sim. Então, ao invés de você questionar sua mãe, questionar o seu parente, que parece que passa a mão na cabeça daquele filho, filha problemática, é porque dentro do coração dela tá assim, ele vai morrer. Se eu morrer, o que vai ser dele? Então, ela se agarra a ele. Hoje eu entendo assim, que antes, quando a minha avó chorava, né, antes dela ter a caduquice, que hoje é chamada de mal de Alzheimer, né,
Antes dela caducar, eu ficava pensando assim, mas eu já vi ele bater tanto nela. Eu, pequena, tinha visto que se eu tivesse grande, eu não fazia essa gracinha, né? Mas não fazia mesmo. Tem pessoas que falam comigo assim, tanto aqui quanto no Face. Você é muito brava. Você não tem noção, querida. Você não tem noção. Comigo é pá de lá e pá de cá. Você não tem noção. A única coisa que eu não me igualo a muitas pessoas é no tal do palavrão. Aí no palavrão você vai ganhar bonito. Porque eu não vou me nivelar ao seu nível de palavrão. Mas o mais na palavra, mas você não ganha, ganhar de mim, não ganha mesmo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte. Quando eu falo ganhar na palavra, não é disputa de palavra não. Porque a palavra de Deus está aqui para cada um de nós. Gente, eu já dei bíblias para dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Para que a pessoa tivesse aqui o manual do fabricante nas mãos. Porque ela ficar aberta no Salmo 91 ou Salmo 23 em si, é apenas uma folha de papel aberta. Você precisa comer isso aqui. Você não toma café, não almoça, não toma café da tarde, e alguns até jantam. Então, assim como o seu corpo, isso aqui, precisa de alimento, a sua alma também precisa. E voltando aqui, no que diz Romanos capítulo 6, 23, você precisa de saber qual tem sido o seu salário. Em prol do que você está trabalhando? Em prol do que você está trabalhando? Eu trabalho por almas, eu trabalho por vidas, eu trabalho por pessoas. E tem pessoas que eu sei que eu já criei muitas e muitas inimizades nesse longo tempo da minha vida, porque eu não tenho medo de olhar na menina do olho de ninguém e falar assim: não acredito nisso. Você é uma mentirosa. Entendeu? Então, a pessoa que fala o que quer cria inimizades. Às vezes nem não ouve o que não quer. Porque muitas vezes o que eu falo tem base bíblica. Tem base bíblica, né? Eu não vou sentar aqui para te ensinar você como que você vai clarear sua axila, clarear sua virilha. Essa não é meu intuito. Meu intuito é clarear a minha alma e a tua alma. Porque um dia, querida, um dia, querido, nós vamos prestar conta a Deus daquilo que sai da nossa boca. Veja bem, para que você se atenha ao que eu estou dizendo, a palavra do Senhor fala que um dia nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós falamos, certo? E quando eu me converti lá nos anos 80, eu ficava pensando, eu lia isso e pensava assim, mas como que a gente vai dar conta? A gente fala tanta coisa, né? Aí, de repente, eu me deparo com o gravador, com os discos de vinil, e as vozes estão presas ali. Hoje a minha voz está presa aqui no YouTube, ela está jogada por aí. Então, eu vou dar conta de cada palavra que saiu da minha boca, certo? E você também, lindinha. E você também, lindinho. Por isso, preste atenção no que sai da sua boca. Preste atenção no que sai da sua boca. O Senhor não te fez para amaldiçoar ninguém. Porque Ele mesmo se encarrega disso, sabe por quê? Ele disse assim, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, eu sentar aqui para lançar maldição em outra pessoa me torna pior do que aquela pessoa que eu estou amaldiçoando, né? E nós vimos aí o reboliço que causou de uma pessoa que se diz ter uma autoridade espiritual amaldiçoando uma pessoa que não tem, ou não tinha conhecimento bíblico, amaldiçoando porque o cara, o moço, não aceitava o que a pessoa fazia. E Deus nos deu livre-arbítrio. Eu também não aceito. Eu acho o cúmulo do absurdo se cobrar para pregar a palavra.
Eu acho o cúmulo do absurdo esses tais cantores gospel que montam um show maravilhoso para cobrar um cachê, porque eu nunca fui nisso, né? Cobrar, como é que chama que treco? A ficha, o ingresso, para vê-los louvar a Deus. Para mim nunca são adoradores, porque o adorador do Senhor adora o Senhor em espírito e em verdade. Não tem essa de camarim, eu vou comer isso, eu quero isso no meu camarim, eu quero isso, eu quero aquilo outro, entendeu? Se eu tivesse uma voz que a Whitney Houston desprezou, gente, com toda certeza eu cantaria gratuitamente. Se eu pudesse levar milhões e milhões de pessoas até ao trono da graça de Deus, eu não cobraria. E você pode dizer o que for. Ao golpe dos pregadores. O trabalhador é digno do seu trabalho. Desde quando que falar da palavra de Deus é trabalhar? Me explica? Desde quando vestir terno, gravata, ficar no microfone 2 horas? Ou então impondo a mão em pessoas? O que eu já fiz muito nessa vida é trabalho. Isso é um prazer, é uma honra. O Senhor Jesus, quando ele saía no deserto, ele saía com mínimo, sem caixa de som, sem holofote, sem aquele jogo de brilho de luz. O mínimo era 5.000 pessoas, e naquela época não contava mulheres e crianças, então você pode jogar aí, né? Não tinha anticoncepcional, se para cada família tinha 12 filhos, você pode jogar aí mais de 20.000 pessoas, sem caixa de som, sem efeitos sonoros, sem DJ, sem nada, e ele levava a palavra dele à multidão. Então, eu creio neste evangelho. Este evangelho que não me traz custo, benefício. Porque se eu acredito que o meu Deus é dono do ouro e da prata, se eu pregar a palavra dele, ele vai suprir todas as minhas necessidades, certo? Ele vai estar suprindo cada uma da minha necessidade. Então, que raio de pregadores são esses? Que fica berrando na televisão, traz o seu tudo, vai passar a maquininha, você digita a maquininha, digita o seu cartão na maquininha, você é contra isso? Totalmente contra, embora eu sei que uma igreja tem água para pagar, porque os crentes, a maioria dos crentes que vai lá, vão, porque vocês não ensinam, a palavra de vocês não tem conteúdo. Então vocês põem aqueles espelho maravilhoso no banheiro, faz o banheiro todo de granito, e assim fica lá maquiando e tirando foto para postar no Facebook, dentro do banheiro da igreja. Quer a prova? Olha o Face dos seus membros aí que você vai ver. Olha aí, tem tá apinhado, tirando foto no banheiro da sua igreja. Ou então vai para tal cantina abençoado, porque quando eu me converti com aquela... Era passado para nós o seguinte, que a casa do Senhor não era comércio. Hoje, tem cantina dentro da igreja, e eles vão lá e compram e saem comendo dentro do templo do Senhor, mastigando aquela boca toda suja, cheia de comida, e o pregador se esgoelando lá, bem feito para você. Porque se você fosse uma pessoa cheia do Espírito de Deus, você dava um paradeiro nesse povo. Sabe, é cego guiando cego. Cego levando cego para o inferno. Você tá julgando ele? Não, eu tô falando a própria verdade do que eu já vi. Um dia chegaram perto de mim e falaram comigo assim, Helena, você vai proibir, porque eu tenho esse temperamento abençoado por Deus e bonito por natureza. Você vai proibir fulano de entrar aqui, ou você proíbe vocês. Proíbe ninguém de entrar aqui não, ué. Proíbe vocês. Igreja é um lugar público. Não vou proibir não. Vocês sobem e vem cá proibir, porque eu não vou proibir. Entendeu? E não proibir. E chamei a parente da pessoa e falei, escuta aqui. Mandaram uma ordem pra mim pra proibir seu parente estar aqui. Agora é perigoso eles jurar pelo monte e pela terra, de que nunca passou essas coordenadas. São mentirosos, são enganadores.
São um monte de coisas. Eu sei que eu tenho as minhas falhas. E minhas falhas não é pequena não, viu? É bem grande. Mas tem uma coisa. Eu falo aquilo que eu... E eu não tô aqui pra desanimar você de Jesus, não. Que Jesus não tem conta com essas falcatruas que acontecem aí atrás dos bastidores crentais, não. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Eu acredito que se a minha vida estiver pautada no Senhor, não vai me faltar o pão. Ele não fez sair água da rocha. Ai, eu moro numa cidade que não tem o quê? Não tem comércio, não tem dias, não tem... Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça. E tentam fazer minha cabeça, porque é difícil o trabalho. O rei Davi disse: fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tá mendigando, lindinho? Tem alguma coisa errada. Ou você é muito espiritual, Deus está querendo te ensinar alguma coisa, ou então tá tudo errado. Para o mundo que eu quero descer. Entendeu? Para tudo que eu quero descer. Porque nessa vida eu já passei de tudo. De tudo. Mas na hora que eu pensava assim, não dá mais, o Senhor me dava um escape. Hoje Ele me deu um grande escape. Um grande escape. Um grande escape. Né? Outra coisa. A minha filha Lora tem a mania. Morreu um cachorrinho e a põe em luto. Agora eu vou falar direto pra você. Escuta aqui. Você aí fica doido? Que a minha mãe ou que o meu pai morra. Eu achei que era sua avó. Olha aqui. Bem aqui. Porque eu sei. Entendeu? Não me engole. Mas escuta bem e vê bem o meu face no escondidinho. Vai catar coquinho, entendeu? Porque se algum dia Deus levar minha mãe e meu pai, se depender de mim, você não vai ficar sabendo. E outra coisa, você não é bem-vindo lá. Vocês não são bem-vindos lá, entendeu? Ou você precisa ficar lá parando? Então, essa já é a terceira vez já. Então eu tô falando aqui tete a tete pra ver se vocês entendem, né? Porque o dia que o Senhor levar meu pai e minha mãe, quem vai colocar alguma coisa vai ser eu. Embora eu acho isso, sabe, o ó do Borogodó. Eles foram para a glória. Aleluia. Vou chorar, vou sofrer, vou sofrer. Mas eu fico doido, eu fico pasma. Como que você me segue, né? Como que vocês me seguem? Bando de fofoqueiras, bando de Maria vai com as outras, bando de sanguessuga. Graças a Deus eles estão bem e muito bem. Aí você vai dizer pra mim assim, Helena, o que nós temos a ver com isso? Não, filhinha, tem hora que você tem que dar uma parada em certas pessoas, nesse certo crentelho, que adora saber da desgraceira da vida do outro. Que graças a Deus o Senhor limpou do meu derredor. Limpou. Limpou. E se você quiser, Ele limpa também. Ele tira aquilo que te leva pro buraco, que te leva para baixo. Infelizmente, eu não prometo você ficar aqui miando doce, 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 doce mel, porque Deus não me chamou para isso. Lembra de João Batista? Arrependei-vos, víboras, cascavel, surucucu, jararaca. Era assim que ele falava, raça de víboras. Eu não nasci para ficar massageando o ego de ninguém, nem o meu próprio, nem dos meus filhos. Eu já cansei de falar, eu não dou bico nem para meus filhos. Então, eu quero só que você saiba de uma coisa. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Este é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Tá legal?